Santo do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Irmãos, nós já sabemos, né, a história de Gedeão, como ele venceu os medianitas, como ele foi um homem guerreiro. Agora nós vamos conhecer como ele foi escolhido, como o Senhor escolheu aquele homem. Amém? Mais uma vez o povo de Israel estava virado as costas para o Senhor, que muitas das vezes eles viraram, né? E nesse capítulo 6 não é diferente. Eles viraram as costas para o Senhor. Eles já não se preocupavam mais em buscar, já não se preocupavam mais com o sacramento, com a lei do Senhor. Então o Senhor, quando a gente começa a esquecer do Senhor, começa a deixar Ele de lado, Ele começa, é a hora que Ele deixa o inimigo chegar, é a hora que as lutas vêm, para que a gente possa lembrar que o Senhor é o nosso Deus. Aqui a palavra do Senhor fala que eles começaram a esquecer do Senhor. E o Senhor permitiu que eles ficassem abaixo das leis dos medianitas. Os medianitas vieram e tomaram aquele lugar. Permissão do Senhor. O Senhor permitiu. E ali eles ficaram por 7 anos. Tudo que eles plantavam, tudo que eles faziam de lucro, vinham os medianitas e levavam tudo. E o Senhor permitiu isso, sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor sabe a maneira de disciplinar os seus servos. O Senhor sabe a maneira de falar conosco, de fazer com que a gente venha nos arrepender e venha nos prostrar aos pés do Senhor. E ali, tudo que ele escolheu, tudo que ele tinha, os gados, os trigos, tudo que ele escolhia, os medianitas vinham e levava tudo. Então aquele lugar começou a ficar pobre, começou a ter fome. Os pais de família já desanimados de plantar, porque quando plantava, eles vinham e tomavam. Quantos de nós estamos assim, irmãos? Nós estamos quase desistindo, achando que o inimigo está levando tudo que nós estamos fazendo, que nós não estamos vendo fruto no que nós estamos fazendo, não estamos vendo fruto que nós estamos vindo para a casa do Senhor. Mas nessa noite o Senhor vai falar para você que você foi escolhida como Gedeão. Jesus foi escolher você para alimentar a sua casa. Jesus escolheu você para libertar alguém da sua família. Assim, irmãos, aqueles homens já estavam desistindo. Muitos estavam escondidos em cavernas de medo dos medianitas, porque eles vinham e faziam estrago, destruía tudo, levava tudo. Mas ao meio daquele povo existia alguém. O Senhor escolheu alguém. Ele escolheu Gedeão. Ele olhou para aquele homem e viu que aquele homem tinha capacidade de libertar aquele povo. E Gedeão ele não concordou de ficar naquela situação. Gedeão não falou assim: eu vou ficar aqui, eu vou plantar e eles vão levar e pronto, não. Ele falou: não, eu não vou concordar, eu não vou ficar nessa situação. Eu vou livrar pelo menos a minha família da fome. E ele começou a plantar o trigo, irmãos. Ele plantava o trigo. Quando é época de colher, ele pegava seu trigo e levava para o lagar. Lagar é onde que exprimia uvas. Era um local próprio para exprimir uvas, azeitonas, essas coisas. Não era próprio para trigo. O lugar próprio para o trigo é a eira. Era um lugar que tinha sol, que eles podiam bater o trigo, deixar lá e secar. E lá nesse lugar, no lagar, não tinha. Era tipo um cômodo com as paredes altas, um tanque lá. Então não era próprio para bater o trigo. Só que lá era o esconderijo. Lá, quando os medianitas vinham, eles não achavam o trigo. Eles não levavam o trigo dele. E assim ele continuou fazendo. Porque ele pensou: se eu ficar acomodado de braços cruzados, a minha família vai passar fome, a minha família vai morrer de fome, e eu não vou fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi aí que ele pensou nisso, e deu certo. Ele começou a fazer isso, começou a pegar o trigo, alimentar a sua família, e nisso o Senhor agradou daquele homem. Ele viu o esforço daquele homem que ele estava fazendo. Ele viu que Gedeão tinha uma vontade de sair daquela situação. Gedeão tinha vontade de livrar a sua família e aquele povo da fome. Irmãos, não é a mesma coisa conosco.
O Senhor agrada de você quando você levanta suas mãos e vem para a casa do Senhor. Quando você se levanta e fala, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha vida, eu vou lutar para a minha salvação. Eu não vou ficar de braços cruzados aqui em casa. Pode vir a luta, vem. Pode vir a peleja, vem. Pode vir a bonança, vem. Mas você tem que se levantar, porque o Senhor agrada. Assim como Ele agradou de Gedeão, Ele agrada de você. Ele está feliz com você hoje, que está sentado aí, ouvindo a palavra dEle. Ele está feliz com você quando você disse glória a Deus, aleluias. Quando você louvou com alguém que louvou aqui na frente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então se alegre porque o Senhor está feliz com você. Alegre o seu coração porque Ele está feliz com você. Porque você não está prostrado. Porque você se levantou nessa noite. Porque você se levantou e disse, eu vou para a casa do Senhor. Eu vou buscar Ele. Porque Ele é o meu único refúgio, a minha salvação. Ele é o único caminho. Amém? Então o Senhor agradou daquele homem que estava lá. A palavra fala do anjo do Senhor. Que o anjo do Senhor chegou e se sentou debaixo de uma árvore. Eu não sei dizer, irmão, se era o anjo do Senhor ou se era o Senhor. Eu só sei que na palavra do Senhor está escrito o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor ficou olhando para aquele homem, batendo o seu trigo no lagar com aquela dificuldade. Porque ali era horas e horas de trabalho. Era um sacrifício que ele estava fazendo em prol da sua família, daquele povo que estava sofrendo. Eu vejo com os olhos da fé que ele não foi egoísta, né, irmãos? Ele pensou nos seus irmãos. Ele pensou na sua família, mas também nos seus irmãos que estavam naquela situação. Então o anjo do Senhor chegou e ficou sentado debaixo daquela árvore. E olhou para ele e falou, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Mas Gideão, ele, em vez dele ficar alegre, ficar eufórico com a palavra daquele anjo, ele disse assim, mas Senhor, se o Senhor estivesse comigo mesmo, onde estão as palavras do Senhor? Aonde estão as promessas que os meus pais contaram? Onde estão as coisas maravilhas que nossos pais falavam para nós? Por que o povo está nessa situação? Por que o povo está passando fome? O que vem essa condição a nós? Por quê? Se o Senhor é contigo, conosco. Irmãos, muitas vezes nós falamos essa pergunta, se o Senhor é comigo, por que eu estou nessa situação? Por que as coisas não mudam na minha vida? Por que eu estou aqui hoje, onde eu queria estar em outro lugar? Mas o Senhor diz nessa noite para você, o anjo do Senhor diz para você, o Senhor é contigo. O Senhor está aí do seu lado. O Senhor está te fortalecendo a cada dia. Ele não está deixando você sozinho, por nem um segundo. Não precisa de você pensar que o Senhor não está com você, porque Ele está com você. Porque o escolhido dEle, Ele prometeu que estaria conosco até o final do século, até a vinda dEle, amém? Então aquele homem, aquele anjo falou isso para ele, e ele ficou pensando, falou para o anjo, se fosse assim, que o Senhor estivesse comigo, as coisas não estariam dessa maneira. Mas o Senhor era com ele. Ele não via naquele momento, mas o Senhor era com ele. Então aqui no capítulo 15, no 14 está escrito assim, irmãos, ó. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa sua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Quando vem essas dúvidas na nossa cabeça, irmãos, nós temos que lembrar que foi o Senhor que nos enviou, é o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que falou conosco. Porque de nós não fazemos nada. Nós não saímos do lugar se não for o Senhor. Então o Senhor falou para ele, no capítulo 16, e o Senhor disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Irmão, as promessas do Senhor se cumprem na hora certa. As promessas do Senhor não tardam, não falham. O que Ele promete, Ele cumpre. E aquilo que Ele prometeu para Gideão, Ele cumpriu. Amém? Às vezes nós podemos duvidar, nós podemos ficar de cabeça baixa, pensando que não vai acontecer, mas vai acontecer. Porque o Senhor falou que vai acontecer. Amém?
Glória a Deus. Bate palmas para o Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. No capítulo 17 ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me o sinal de que tu és comigo, de que és tu que falas comigo. Rogo que daqui não saia, não se apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E o anjo disse: eu esperarei até que voltes. Gedeão pediu um sinal para aquele anjo, para que ele tivesse, como nós, irmãos, como nós temos a falha no nosso coração. Gedeão duvidou. Ele queria ter a certeza que era o Senhor que estava falando mesmo. Ele queria ter a certeza que o Senhor estava ali com ele, que ele pudesse ir sem dúvida, sem olhar para trás. Então foi aí que ele pediu o holocausto para o Senhor. E ele trouxe o seu sacrifício, colocou, o anjo mandou ele colocar na mesa. E ali o anjo do Senhor fez que tudo se cumprisse, se tudo se queimasse, se tudo desaparecesse. Aí sim ele viu que era o Senhor que estava falando com ele. Então, irmãos, Gedeão preparou um cabrito e bolos, sem fermento, de uma efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus disse: toma a carne e o bolo sem fermento, e põe sobre essa pedra, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do seu cajado, que estava em sua mão, e colocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra, e consumiu a carne e os bolos, sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Glória a Deus. Então Gedeão viu que era o do Senhor, e disse Gedeão: ah, Senhor Jeová, eu vi o seu anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor disse: paz esteja contigo, não morrerás. Não temas, não morrerás. Porque ele pensou que se ele tivesse visto o Senhor face a face, ele morrerá. Mas o Senhor disse para ele: não temas, não morrerás. Você vai vencer os medianitas, como se fosse um só homem. Irmãos, o capítulo é muito grande, não tem como eu chegar até o 7, não dá tempo. Mas eu quero falar aqui, irmãos, do que o Senhor fez na vida de Gedeão. Primeiro, ele escolheu Gedeão. Segundo, ele mandou que ele fosse. Disse que ele ia ser vencedor, que ele ia vencer os medianitas. E assim ele fez. Eu trago a palavra nessa noite o seguinte, irmãos. Quando o Senhor quer fazer em nossas vidas, Ele não vai olhar. Ele não vai olhar para a sua pequenez, Ele não vai olhar para o que você é. Se você é rico, se você é pobre, se você tem fama, se você não tem fama. Ele simplesmente vai fazer o que Ele prometeu. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Gideão achava muito pequeno. Ele achava que não tinha capacidade de fazer o que o Senhor estava falando. Aqui no capítulo 15 ele diz: ai, meu Senhor, mas como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou até onde der, tá, irmãos? Gedeão, ele foi ungido ao Senhor e ele precisava fazer o que o Senhor falou que ele ia fazer, para ele vencer a guerra, vencer aquela fome, vencer aquilo que libertar aquele povo de Israel. A libertação, irmãos, vem da nossa força de vontade, do nosso querer. Vem do Senhor nos fortificar. Vem do Senhor nós colocarmos a nossa vida totalmente na vida do Senhor. Hoje você pode dizer: eu sou livre. Graças a Deus, o Senhor me libertou. Porque eu conheci a verdade. E a verdade me libertou. Mas tem alguém do seu lado, tem alguém na sua família, tem alguém que precisa da libertação. E você precisa estar como Gedeão.
Você precisa estar firme na promessa do Senhor. Você precisa acreditar que o Senhor está te mandando, que o Senhor está fazendo na sua vida. Aquele homem, irmãos, juntou todos os povos. E o Senhor mandou que ele descesse até o rio, como vocês sabem já, né? E ali ele falou: não, tem muita gente. Esse tanto de gente não vai, você não vai vencer, porque você vai gloriar. Você vai achar que você venceu por você. Muitas vezes nós fazemos algo e esquecemos que foi o Senhor que fez. Muitas vezes nós deixamos nosso ego falar mais alto e esquecemos que na frente está o capitão. Que se ele não estiver na frente, nós não vamos. Amém? Então o Senhor falou: não, esse tanto de gente aí não vai. Desce até o rio que eu vou te mostrar quem vai com você e quem não vai. E você vai dizer: os covardes, aqueles medrosos, aqueles que não querem, que têm medo, volte. E assim Gedeão fez. Irmãos, foram muitos que voltaram. Foram muitos que voltaram. Eram 32 mil, voltaram muitos. E hoje o Senhor diz: o medroso, volte. Aquele covarde, volte. Aquele que não vai suportar a guerra até o final, volte. Volte para trás. Irmãos, são muitos crentes. São muitas pessoas que estão voltando. São muitas pessoas que estão desistindo de seguir essa batalha, de seguir esse caminho. Porque às vezes vem guerra, às vezes você tem que chorar, que gemer. Mas aquele que é forte, aquele que é corajoso, aquele que não é covarde, ele vai vencer. Ele vai até adiante, como o povo que foi com o Gedeão. Amém? Hoje, nessa noite, o Senhor fala para você: não seja covarde, não seja medroso. O Senhor prometeu que estaria com você. Ele vai na sua frente. Ele está na sua frente. Ele não vai deixar você sozinho. Pode ir, vá. Passe o que for, passe no rio, passe no fogo, passe onde você for, mas o Senhor está do seu lado. Não volte atrás, firme os seus passos a cada dia, não volte atrás. E assim fez aqueles homens, irmãos. E o Senhor falou: vai, coloca eles separados de uma turma e vai beber água. Aqueles que joelhar e baixar na água, sem olhar para os lados, esses vão voltar para casa. Aqueles que joelhar e levar a mão na boca, está de prontidão, olhando para o perigo, esse irá contigo. E foram só 300 homens, irmãos. Aquele que baixa a guarda, aquele que baixa para beber água, para lamber a água, vai ter que voltar. Se você baixar a guarda, você volta. Mas você não vai baixar a guarda, porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor diz nessa noite: vai nessa força. Vai nessa força, que Deus está contigo. Nessa força. Então eu digo para você, do meu coração, do fundo da minha alma: vai nessa força, que Jesus é contigo. Amém? Vai dar tempo de eu ir mais adiante. Assim fez aqueles 300 homens. E eles ficaram com Gedeão. Gedeão falou para eles assim: eu vou te entregar um cântaro, uma buzina e uma tocha. E vocês vão fazer da maneira que eu fizer. Quando aquele povo, que eram muitos, centenas de homens, chegaram, Gedeão estava com seus 300 homens. Mas na frente estava Jesus. Mas na frente estava o capitão. Ele estava orientando aqueles homens, estava orientando Gedeão. Ele revestiu Gedeão de força, de coragem, de poder, para que ele pudesse vencer. Então, quando aqueles povos vieram para a guerra, os homens de Gedeão começaram a tocar a buzina e quebrar o cântaro, deixar a tocha acesa cair no chão. A buzina, a voz do Senhor. Os vasos, os cântaros, somos nós. Amém? A tocha, o Espírito Santo. Então aquele povo começaram a buzinar, jogar os cântaros no chão, quebrar, fizeram aquele barulho. E os medianitas começaram a ficar perturbados, não sabiam para onde corriam, uma começou a bater no outro. E assim Gedeão venceu a guerra, sem matar nenhum dos homens. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Irmãos, a buzina é a voz do Senhor. Ouve essa buzina. Abre a sua boca e
Louve ao Senhor quando você puder. Os cântaros somos nós. Que nós possamos ser quebrados e fazer de novo, feito de novo. Amém? Glória a Deus, aleluia. E a tocha que ali estava, irmãos, é a luz do Senhor, que reflete, que faz as pessoas perder o controle, que faz as pessoas verem a luz em nós. Você tem o Espírito do Senhor, você tem uma tocha. Só falta você colocar ela adiante. Não faça como aquele... Tem um versículo que fala que a candeia não é para colocar debaixo da mesa para alumiar. A candeia é para ficar em cima da mesa para alumiar. E a sua tocha é para brilhar. A sua tocha é para brilhar. Para aquelas pessoas que estão lá fora, vê a tua luz e vira a casa do Senhor. Vira o Senhor, porque o Senhor brilha em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Isso o Senhor disse. O Senhor falou, aquele que crê no Senhor é o sal da terra. Aquele que crê no Senhor e confia no Senhor e anda em seus caminhos e fala-se com sinceridade, é a luz da terra. Amém? O mundo está em trevas, irmãos, mas em cada canto desse mundo tem uma luz, tem um crente, tem uma luz brilhando, que é um crente falando do Senhor. Nós podemos, irmãos, ver as trevas, mas nós vamos brilhar em nome de Jesus. Não deixe sua tocha apagar. Onde você estiver, fale com o Senhor. Onde você estiver, fale com alguém do seu lado. Jesus te ama. Jesus é o centro da tua... Jesus é tudo em nossa vida. Jesus é o único caminho e a verdade. Sem Ele nós não iremos a lugar nenhum. O Jesus é nosso Salvador, nosso guia, nosso protetor. Amém, irmãos? Não há outro Deus, não há Deus em lugar nenhum, somente um Deus aqui que nós servimos, aquele Deus que está lá no céu, o dono de tudo, o dono daqui é Ele, e é por Ele que nós vivemos, irmãos, é por eles que nós vivemos. Paulo disse para mim, viver é com Cristo, morrer para mim é ganho. Quer dizer, se nós vivermos aqui com Cristo, nós encontraremos a vida eterna. Se nós morrermos, nós encontraremos com Ele. Então, fica firme, não desista do Senhor, não desista de orar, não desista de vir para a casa do Senhor, não deixe as batalhas, as guerras, tirar você da casa do Senhor. Eu falo para vocês, irmãos, se com Deus está difícil, imagine sem Ele. Se Deus nos virar as costas para nós, o que será de nós? Naquele salmo está escrito, ora se não fosse o Senhor, o inimigo teria nos engolido vivo. E nós não teríamos oportunidade de estarmos aqui hoje, irmãos, ouvindo a palavra do Senhor. Eu digo a vocês, não há luta, não há alegria, não há tristeza, não há trevas, não há nada que possa separar você do Senhor. Confia, coloca o Senhor na sua vida, no seu coração, entrega a sua vida para Jesus. E confia nele, que você vai ver a libertação, você vai ver a paz que você vai ter no seu lar. Amém? O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para te dar a vida eterna. Faça como Gedeão, ouve a voz do Senhor, faça o que Ele pede. Não tenha dúvida que esse é o caminho, porque esse é o caminho. Não tenha dúvida que esse é o Senhor, Ele é o Senhor. E nada é maior que o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, fica essa palavra para você. Vai continuar com os irmãos, vai orar pelos dons. E eu quero agradecer mais uma vez os irmãos por estar aqui. E as palmas louvam o nosso Deus. Amém.